Boa noite a todos. Obrigada pela presença, aqui no nosso grupo Espírita Nosso Lar. E nós vamos ler a página, do Pão Nosso, do Espírito Emmanuel Francisco Cândido Xavier, leitura 58, contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óculos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelicitude. A cooperação do bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-lo. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência. A família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho no nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Sobrevindo o momento de repouso dioturno, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Que possamos ser alegres, Alegria faz bem. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo o nosso Pai Maior pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo o nosso Mestre Jesus, os nossos benfeitores, os benfeitores da nossa casa, desse trabalho, possam envolver a todos nós nesta noite e que esteja presente em todo momento com o nosso irmão Mauro no estudo de hoje. Obrigada, Pai, que assim seja, graças a Deus. Mauro, fique à vontade. Bem, boa noite, é um prazer estarmos juntos novamente. Boa noite. Tem um tempinho que a gente não vem aí, aqui. Mas é sempre uma alegria, porque temos sempre pessoas carinhosas, amigos, queridos. E esse contato sempre é muito bom, de nós mantermos esse relacionamento. Hoje, então, dando seguimento aí ao planejamento de estudo da casa, nós vamos estar estudando o capítulo 5º do Evangelho, no item o mal e o remédio. Okay? Muito interessante esse item. Se sobrar tempo, eu vou trazer uma mensagem de Emmanuel que dá um colorido também a essa lição. Então, lá nas instruções dos Espíritos,
no capítulo Bem-aventurados os aflitos, nós vamos ver a mensagem, então, que tem por título O Mal e o Remédio. E diz assim, no item 19: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Então, perguntas interessantes, né? E aí a gente vai responder a cada uma delas. Então, será que a Terra será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Será que nosso planeta ele é isso? Não é. Hã? Não é. Não é, mas pode ser. Na verdade, ele será, mas hoje ainda não é. É o objetivo. E por que não é? Porque nós não somos. Porque nós não somos, né, não atingimos ainda esse grau de consciência, de evolução, de amor praticado. Por isso que ele ainda não é esse planeta maravilhoso, né? Mas um dia ele será, porque nós seremos assim. Beleza? Muito que bem. Aí ele continua: já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Ou seja, as lições, né, que já nos foram passadas de tanto tempo, nós já as esquecemos? Elas já não fazem mais parte da nossa vida? Porque é por meio das orientações e de novas propostas de reflexão que nós mudamos. Não é assim? Se nós não tivermos nenhum fato novo que nos estimule a repensar as nossas atitudes, nós continuamos fazendo o que fazíamos antes. Então, essa pergunta ela é bem pertinente. Então, nós precisamos voltar a ouvir a voz dos profetas. Que no nosso caso, onde ela está escrita? Na codificação, né? É na codificação que nós estamos de novo voltando a ouvir as mesmas instruções que já nos foram passadas lá nos 10 mandamentos. Se nós pegarmos os 10 mandamentos e ampliarmos o conceito, nós vamos enxergar o todo aqui novamente, tá? Vamos adiante. Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Quem é ele que está falando aqui no Evangelho? Jesus. Então Jesus foi quem falou, não foi? Que haveria prantos e ranger de dentes para quem nascesse nesse vale de dores. Por quê? Por que haveria dores e ranger de dentes? Pelo mesmo motivo da primeira pergunta. Porque nós ainda não alcançamos essa vivência da lei de amor. Então, enquanto nós formos espíritos endurecidos, apegados, materializados, né, enquanto o amor estiver distante dos nossos corações, nós vamos viver esse tipo de situação, de contexto. Por quê? Porque o resultado das nossas escolhas será para cada um de nós um motivo de sofrimento. Porque vamos precisar reparar cada erro. Como é que nós vamos reparar? Das mais diversas formas. Mas não importa qual é a forma, ela será sempre desagradável. Nós só vamos reconhecer o benefício desse momento tumultuado, no capítulo sobre Bem-aventurados aflitos, de aflição, quando nós, uma vez vencendo essas dificuldades, nos depararmos no mundo espiritual e chegar: ai, que bom que eu resisti, que bom que eu enfrentei aquele problema, que bom que eu mudei a minha atitude diante daquela minha percepção. Aí a gente enxerga o benefício daquela provação, né? Aí então continua: esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas
pastores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-nos. Então olha como é que ele aqui nos diz, né, essa reflexão. Paulo também vai nos dizer isso: em tudo dai graças. Ah, mas como, Paulo? Eu vou dar graça porque estou passando por uma pindaíba danada, eu estou com um problema de saúde, eu estou com um problema de emprego, eu estou com um problema familiar, eu perdi fulano. Mas Paulo diz: em tudo dá graças. E aqui Santo Agostinho está de todo nos falando sobre isso. Por que estamos vivendo essa dificuldade? Por que essa aflição bateu na nossa porta? Ah, porque Deus está com raiva de mim? Está me castigando? Não, Deus não castiga. Deus não odeia, meu Deus do céu, né? Ele é Deus, né? É só amor. Então, de alguma maneira, essas experiências chegaram para que nós possamos aprender e evoluir, não é? Sairmos dessas experiências mais fortalecidos. Por isso que ele fala aqui sobre essa questão de dar graça, né? De agradecer por termos sido escolhidos. E aí eu lembro da passagem, né, de Maria de Magdala, quando ela então se afasta dos apóstolos e vai viver lá no vale dos leprosos, porque ela não tinha sido aceita pelos apóstolos. Então ela vai, se isola e vai cuidar de quem não tinha ninguém para cuidar, que eram os leprosos. E ela por anos cuidou daquelas pessoas. E ela, nas suas orações, pedia a Deus que ela pudesse contrair a doença, porque na cabeça dela seria uma forma de purificação. E aí nada de acontecer, ela dizia: eu não sou digna nem de pegar a doença, né? E quando ela então identifica a doença, ela parece uma mancha, ela crava o cravo naquele lugar, não sente dor, que é uma característica da hanseníase, né? E aí então ela agradece imensamente a Deus a oportunidade da sua purificação, porque na cabeça dela essa era um sinal de purificação para ela. Então isso tem muito a ver com isso aqui, questão dos eleitos, né? Bem dizer, o Senhor por ter querido experimentá-los. Então, entendamos os nossos momentos de aflição, de dificuldade, como oportunidade que Deus está nos dando de sublimarmos aquele momento e sairmos melhor dessa experiência, seja ela qual for. Continuando. Ó homem, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando Ele vos há curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Será que é só nesse momento, quando a gente recebe o que pediu, como pediu, que Deus está nos atendendo? Claro que não. Deus nos atende segundo a nossa necessidade, não segundo os nossos apelos. Claro que, se naquela rogativa estiver alinhado com a nossa necessidade, segundo o juízo divino, aí sim nós receberemos. Já contei o caso aqui da mãe que pedia a Deus a oportunidade de cuidar do seu filho, porque o filho tinha crescido, tinha enveredado no crime, né? Estava envolvido lá com coisas erradas, e ela orava todo dia: Deus me deu a oportunidade de cuidar do meu filho. E esse filho, numa troca de tiro, tomou um tiro na coluna, ficou paraplégico, e aí, dependendo da mãe para cuidar. A mãe pediu para o filho tomar um tiro? Não, mas ela pediu para cuidar. Qual era a necessidade dessa criatura? Ela tinha amor no coração para cuidar, e ele? Então isso foi uma maneira dele ser freado, e aí ter a oportunidade da mãe cuidar. Esse tiro foi o remédio. Foi o remédio, por isso que o mal e o remédio. O capítulo fala exatamente sobre isso. Aonde a gente enxerga muitas das vezes o mal, um prejuízo, uma punição, na verdade, é o remédio. É o caminho de salvação, de resgate das nossas próprias almas.
Continuando então. Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma instrumenteira, disse ele: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso seno. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Então, de novo, está chamando atenção para quê? Para as questões da vida espiritual. Aonde que o olhar é limitado pela morte? Quando a gente não crê na vida futura, na vida espiritual. Quando a gente não crê nisso, a morte é o fim, que é o que chama aqui, é o limite. Esse horizonte limitado, né? O horizonte é até onde a gente consegue enxergar. Então, o horizonte limitado, ou seja, não consigo enxergar nada além daquilo. Todos nós que não buscamos criar essa compreensão de que, de fato, nós continuaremos, que nós, a depender das nossas escolhas, estaremos construindo um futuro melhor ou mais complicado, estamos aí limitando esse nosso horizonte. Então a doutrina espírita ela vem para nos alargar esse horizonte, para mostrar a todos nós que a vida não termina com a morte do corpo. Nós continuamos a aprender, continuamos a amar, continuamos a ter nossos pensamentos, nossas escolhas equivocadas ou assertivas. Mas tudo depende dessa construção que nós vamos fazer. Cada um per si, né? E aí ele continua. Quando, afinal, vossa alma se dedicará a lançar-se para além dos limites de um túmulo, houvesse de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a paz da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. E aí, a gente tem que abrir mais aspas aqui. Ele fala aqui, vós que mais sofreis são os afortunados da terra. Todo sofrimento nos coloca na condição de bem-aventurado? Não. Quantos sofrimentos nós poderíamos ter evitado? Quando, na verdade, nós os causamos. Então, por força natural da lei de causas e efeitos, nós estamos já reparando, né, ou resgatando aquilo que fizemos de errado nesta mesma vida. Isso não tem nada a ver com bem-aventurança. Bem-aventurança em relação aos aflitos são aquelas que nós estamos passando, que não nesta vida foi motivo dela existir, mas que nós estamos trazendo de vidas passadas, mas com o ânimo de resolvê-las. Então a gente não se revolta, a gente está resignado, a gente não fica ali maldizendo a Deus, achando que somos inocentes. A gente busca entender as motivações, tanto que ele fala aqui. Olha, busca a causa no passado. Aqui, ó. Aqui, ó. Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara. Olha só. Buscai consolações para os vossos males no porvir, ou seja, aquilo que ainda vem, que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. Ah, mas então Deus já está preparando algo que eu vou sofrer lá no futuro? A depender do que você fizer de hoje. Mas por que eu estou sofrendo hoje? Olha para o passado. Pura consequência daquilo que você escolheu lá atrás.
E agora você está resgatando. E conforme a gente está vivendo hoje, a gente já pode começar a semear hoje para viver melhor amanhã. E projetar mais ou menos o que nos espera amanhã. Mas dependendo do que nós estamos fazendo hoje. Exatamente isso. Já começa a fazer o direitinho, Não né? é? Ah, mas vai ser imediatamente na próxima? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. O Chico, né, não veio resgatar aí agora, há mais de 2000 anos, a questão lá com o Emmanuel, né? O glaucoma dele foi o resgate daquilo que ele fez com o Emmanuel lá há mais de 2000 anos atrás. Né? Cegando com a espada, né? Ele não ficou cego, mas teve problema na visão. Mas por que foi abrandado? Pelo trabalho que ele abraçou. Dos atenuantes, né? Com certeza. Então, no momento que a gente tem o processo de reeducação das nossas almas, não precisa mais passar por aquela aflição. Porque as aflições, elas são as nossas educadoras. É quem nos pega pela mão e bota no caminho certo. Quando abrimos os nossos ouvidos ou olhos, né? E o raciocínio para entender o porquê que estamos passando por aquilo. Lembra lá nos milagres de Jesus, quando ele curou o cego de nascença? Tem essa passagem lá, né? O cego de nascença. E aí pergunta para Jesus: quem pecou? Ele, o cego, ou os pais, para que ele pudesse vir cego? Aí Jesus responde: nem ele, nem os pais pecaram, mas ele aceitou vir para que o Filho do Homem pudesse dar o testemunho. Então ele pediu como prova, não era uma expiação. Eu aceito sim, vou como cego, né? E o Senhor, então, quando me encontrar, eu passarei a ver. E assim foi. E vai que não encontra, né? Por quê? Mas por quê, gente? Por quê? Porque a lei de Deus, ela não pode ser passada por cima por ninguém, nem por Jesus. Então, as curas que Jesus promoveu são situações desse tipo. Ou provas que estavam ali, aquelas peças, para que Jesus demonstrasse ele ser o Filho do Homem, Filho de Deus, ou aqueles que estavam espiando e o processo de reeducação já tinha acontecido, então não precisavam mais sofrer, e outros foram curados e continuaram sua vida e voltaram a ter um problema, como o caso dos 10 leprosos. Então vejam como são as coisas. Tudo visa, gente, a nossa melhora, o nosso progresso, a nossa purificação. Mas nós temos que abrir os nossos olhos, ouvidos, né, para essa reflexão. Porque é daí que nós vamos tirar força para a resignação. Não nos deixar abalar diante do problema, diante da dificuldade, diante da crise, diante da aflição. A gente passa por esses problemas porque eles são inerentes a todos nós. Ninguém vive aqui em flor. Todos nós passamos os nossos problemas, os nossos apertos. Mas como passamos? Podemos passar bem, podemos passar revoltados, podemos passar de várias maneiras. Isso depende da nossa disposição. E quanto maior o conhecimento da vida futura, maior é a nossa crença, mais fortalecida é a nossa fé. E assim a gente se aguenta o tranco, né? E vamos em frente. E aí Santo Agostinho continua. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Então, Santo Agostinho está dizendo, quando você estava lá na passagem de espírito, você escolheu a sua prova e dizendo, não, isso aí eu consigo, tranquilo. Isso eu vou tirar de letra. É nessa aí que eu vou. Por que agora murmuras? Então, se você escolheu lá, por que agora eu estou reclamando? Então, nós temos que entender isso. Mas eu não pedi isso. Primeiro, a gente não tem certeza disso. Então, se você não pediu, Deus escolheu por você. Então, também está certo. Então, não tem erro nessa matemática.
Ou nós pedimos e agora estamos fraquejando. Ou nós não pedimos, mas Deus nos deu. E se Deus nos deu, é porque nós estamos em condições de vencer a prova. Senão Ele não nos daria. Beleza? Vós que pedistes a riqueza e a glória, querias sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasses, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Ele está dizendo, olha, você sabia que a prova ia ser dura. Você achou que era possível. E sabia que se você vencesse, você iria dar um salto, né, no seu progresso moral. Então, você sabia, o plano estava claro. Quando você encara agora, você abdica da prova, você se empenha na prova, o que você faz? Você recua? Você fortalece lá em frente? Você se ombreia como as pessoas estão ali para te ajudar? Ou você desiste? Então, nada é externo a nós, tudo está conosco. A forma do sucesso está conosco. Algumas coisas a gente vai vencer, outras coisas a gente não vai suportar. É normal, somos ainda muito imperfeitos, né? Mas chegará o dia que seremos tão fortalecidos quanto Jesus foi. Jesus sabia tudo que ia passar, ou não? Claro que sabia. E ia em direção a tudo aquilo que ele ia passar. Que ele precisava deixar o testemunho para o nosso progresso, para a nossa melhoria. Ele não precisava de nada daquilo. Jesus já era puro. Então ele não precisava sofrer nenhum tipo de castigo, não precisava resgatar nada, nem provar nada. Ele veio por amor a nós, para facilitar a nossa jornada. Aí ele continua. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Ora, se nesse caso o único remédio eficaz é a fé e o apelo ao céu, é necessário que a gente desenvolva essa fé. Não vai ser uma vida inteira sem acreditar em nada e de uma hora para outra eu creio e sou lá merecedor de todas as ajudas. Claro que a misericórdia divina é para todos, mas cada um segundo a sua obra. Então nós temos que buscar essa relação com a divindade, né? Essa nossa espiritualidade, essa nossa religiosidade, ela precisa existir em nós, não importa a forma, não importa o modelo, mas essa crença nós temos que cultivar, porque é nesses momentos que ela vai de novo nos sustentar, nos equilibrar. A fé e o remédio seguro, não, desculpa, eu li. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento, mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida
um instante da sua eficácia, é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Então a aflição ela bate a nossa porta pela falta de fé. Quando a gente não crê em nada, tudo fica mais difícil. Se a gente se abandona ou esvazia da esperança, tudo fica mais difícil. A gente não tem o dia de amanhã. O dia de amanhã para a gente não existe. A gente se enfraquece, fica com desânimo. Agora, quando nós estamos fortalecidos na fé, nós temos bom ânimo. Não, hoje não aconteceu, mas amanhã vai acontecer. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Eu vou fazer a minha parte, eu vou continuar lutando, eu vou continuar buscando, porque um dia, quando eu merecer, as coisas chegarão. É que nem a leitura inicial, ter alegria, né? Ter alegria, exatamente. E como Paulo falou, né? Dai graças a Deus por tudo. Mesmo na dificuldade, dai graça. Porque aquilo ali é o que você precisa para ser uma pessoa melhor. Agora, isso não significa que eu tenho que ficar de braço cruzado, cultivando o sofrimento. Não é isso, não. É entender o momento, buscar as alternativas, buscar a solução, buscar a cura, mas não se revoltar. Esse é o caminho. Não é ficar lá assim, não, eu tenho que sofrer, vou continuar sofrendo, porque Deus me mandou isso, eu tenho que sofrer. Não. A experiência é essa, agora vamos aprender com ela. Não é cultivá-la, não. Até mesmo porque tem muitas pessoas que não conhecem, não estudam o espiritismo, que elas dizem que os espíritas adoram sofrer, né? Pois é, a apologia da morte, a apologia do sofrimento. É um erro. As pessoas não entendem qual é a proposta da doutrina espírita. Pelo contrário, é isso não. Não é apologia ao sofrimento, de forma alguma. É entender o que estamos passando. A fé tem que ser compreendida, tem que ser desenvolvida. Sabe por quê? Porque se vibrar só é fé, não. Tem que ser compreendida, tem que ser lógica, tem que ser racional. E essa fé, não é crendice. Essa fé não pode ser exercitada só nos momentos ruins, nos momentos bons também. Por que eu tenho saúde? Por que eu tenho condições financeiras? Por que eu tenho tantas coisas que me facilitam? Isso não pode ser só para mim. É o outro lado da moeda, né? Então, o que eu vou fazer com todas essas bênçãos, todos esses talentos que Deus me deu ou me emprestou? Eu tenho que fazer alguma coisa de bom para o próximo. Se não faço, é a mesma coisa do revoltado lá da aflição. Né? Vamos ter que responder por isso. Então, ele continua. O Senhor pôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo nos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se entorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventurança. Santo Agostinho, Paris, 1863. Então, quando ele fala aqui, dessa questão da separação da alma do corpo, enquanto o corpo está convulsionando para o processo de desencarne, o espírito que soube passar pelas suas experiências, ele já está no plano espiritual em condições de serenidade, paz e alegria. Aqueles que não buscam essa compreensão, que não buscam construir essa fé, na sua religiosidade, que tem um horizonte curto da vida material, esses sofrerão mais. Porque é a ignorância que nos fará sofrer. É a não aceitação da vontade de Deus que nos faz sofrer.
Quantas vezes a gente ouve, né, as pessoas dizerem assim, pessoas até de outros cunhos religiosos, espíritas também, está tudo bem enquanto está tudo bem. Aí a dor de barriga vem, né? Ou perde alguém, ou tem alguma situação de dificuldade, pronto, aquela fé que era inabalável vai para o chão. Aí diz, não, já não acredito em mais nada, né? Porque isso é balela, essa história de Deus é balela, porque se fosse eu não sofreria, por que ir comigo? Como se nós fôssemos os anjos celestiais da terra. Não somos. É isso que a doutrina espírita nos ajuda a entender. Nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui para aprender. E aprender para nos tornarmos pessoas melhores. Porque ninguém se melhora se não entender que tem que melhorar. Por isso nós temos que entender. Por que eu tenho que ser honesto? Eu tenho que entender por que eu tenho que ser honesto. Por que eu tenho que ser fraterno? Por que eu tenho que fazer caridade? Ah, entendi. Entendeu? Agora, quero fazer? Não quero. Ah, quero. Aí vou mudar de atitude. As coisas não são automáticas. Não é porque a gente está lendo hoje aqui no livro do Evangelho que amanhã isso já faz parte da minha vida. Não é. Eu tenho, entendi. Eu quero isso para mim? Sim ou não? Quero. Vai exigir de mim esforço. Eu vou lá. Isso é muito fácil da gente entender se a gente fizer a seguinte questão. A gente aprendeu sobre a caridade. Fora da caridade não há salvação, né? Ah, então eu entendi. Eu quero isso para mim? Quero. Eu quero fazer a caridade. Então, como vai ser esse meu dia? Eu vou começar como? Ah, lá no Genlar, todo sábado tem a evangelização, tem a distribuição das cestas, tem... Eu vou para lá. A partir de hoje, eu vou reservar 2, 3, 1, 5, 6 horas do dia para me dedicar àquilo lá. E vou me dedicando. Ou vou dizer assim, mas eu não tenho esse tempo não. Eu já até entendi, mas ainda não quero. E vou criar milhões de desculpas para a minha consciência ficar tranquila de que por que eu não posso estar fazendo aquilo ali. Aí a gente pega e resgata a fala de Jesus, né? Quando ele foi orar, os apóstolos foram dormir. Jesus volta e pergunta, nem por uma hora pudesse orar comigo? Nem por uma hora a gente pode dedicar a fazer algo, né, que Jesus nos ensinou, nos pede para fazer? Essa é a pergunta. E aí, eu vou ler aqui rapidinho, essa mensagem de Emmanuel, é a mensagem do número 16 do livro Fonte Viva. E o título é Não te perturbes. Tem muito a ver com o que nós estudamos aqui no Evangelho, né? E ele vai dizer assim, Paulo escreveu aos Romanos, e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Está nos Romanos, capítulo 7, versículo 10. Olha as comparações que Emmanuel vai fazer agora. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta a cerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra casa de tortura, em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se o trigo não for submetido ao moinho, não vira farinha. E se não tem farinha, não tem pão. Mas ele precisou passar pelo moinho. Né? Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Essa mesa maravilhosa teve que sofrer o corte do serrote, teve que sofrer a batida do prego para hoje servir. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade. A feri-la
desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Quando a gente olha uma escultura, né, ali foi uma pedra bruta que sofreu a dilapidação do buril para se transformar naquela obra de arte. Assim é a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e ele pronunciará talvez impropriedades mil. Ouçamos sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificado e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Quando te perturbes, pois, diante da luta, e observa. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Uma linda lição, né, que dá o colorido do tema do Evangelho, né? Então, diante das nossas lutas, das nossas dificuldades, né, vamos buscar tirar dali as lições para sermos pessoas melhores, mais resignadas, fortalecer a nossa fé, crer de fato na bondade de Deus em nossas vidas e de que nós não estamos desamparados. Se aquela dificuldade bateu à nossa porta, é porque ela está nos trazendo uma lição que, se soubermos aprender com ela, sairemos fortalecidos. Então, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Obrigada. Você fica aqui para mim? Então, vou dar agora os anúncios, né, da nossa programação. Terça-feira nós temos aqui na casa palestra às 2h30 da tarde e às 7h30 da noite. E às 7 horas nós temos o trabalho da irradiação. Então, se por um acaso alguém quiser botar um nomezinho para irradiação, só falar ali com o seu Paulo, com a Alice, o Laércio, a Rutinha, que eles explicam direitinho. Mas é importante que nesse horário, às 7 horas da noite, a pessoa que colocou o nome fique mentalizando, fazendo a prece junto com a gente, para que é muito mais fácil a pessoa que conhece a pessoa, o problema que está passando, estar fazendo a prece junto com a gente, do que só a gente que nem sabe, né? Vamos fazer a nossa boa vontade, fazer a nossa caridade, mas a força maior vai estar com a pessoa que botar o nome. E se você, meu irmão, que está nos assistindo pelo Instagram, quiser trazer o nome, é só colocar aí no direct, que a gente coloca aqui na nossa irradiação às 7 horas da noite. Na quinta-feira, na quinta-feira, às 2 horas da tarde, nós temos o artesanato, o grupo de artesanato. E às 7h30 da noite nós temos um grupo de estudo que está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, mas eles já estão lá na frente, estão bem adiantados, né? A gente já está no comecinho, eles já estão bastante adiantados. No sábado, nós temos a evangelização infantil, às 9 horas da manhã, que vai até as 11h30. 9h30 abre o bazar, então quem quiser visitar o nosso bazar, trazer alguma coisa, caso não queira, ou ver se tem alguma novidade, alguma coisa que seja interessante, pode ser roupa, sapato, utensílios dentro de casa, bijuteria, bolsas, tudo isso é bem-vindo para que a gente possa
repassar por um valor bem pequenininho, né? Para as pessoas que não podem comprar nas lojas. E hoje em dia está uma febre do bazar, né? Todo mundo está querendo comprar roupa em bazar, né? A gente vê até os artistas agora fazendo propaganda aí dos bazar da vida, brechó. Tá ficando chique isso. E aí, 11h30 da manhã, nós temos um outro grupo de estudos aqui na casa, que nós estamos intercalando o estudo. Um dia é o Livro dos Espíritos, outro dia é a Gênesis. Meio-dia começa a nossa Mocidade Espírita, tá? Então, se vocês têm crianças, jovens, ou querem participar do estudo no sábado, porque durante a semana está trabalhando, chega tarde, muito tarde, não pode vir, no sábado é uma boa opção, até mesmo porque termina meio-dia e ainda dá tempo para ir para casa para almoçar. Tranquilo. Grupo da família. E nós temos também o grupo da família, né, junto com a evangelização infantil no mesmo horário. Quer dizer, enquanto as crianças ficam nos ciclos, os responsáveis têm o grupo da família aqui. Se não tiver criança também pode vir, que não tem problema. O grupo da família é que nem coração de mãe, cabe todo mundo. E nós temos a nossa campanha permanente, que é a campanha dos alimentos, para a nossa cesta de alimentos para as nossas famílias assistidas. Nós selecionamos alguns alimentos que vai nessa cesta. Então, se alguém tiver interessado em participar desse trabalho, pode vir falar comigo hoje, ou então pelo direct também, que a gente vê, porque aí a gente vai dizer quais são os alimentos que foram selecionados por essa cesta. E, gente, R$30, que é R$1 por dia. Se você economizar R$1 por dia, R$30, compra essa cesta de alimento, que vai ajudar uma família a ajudar com os outros alimentos que ela tem em casa para a sua alimentação, tá bom? Então, quem puder fazer isso agora. Não posso? Só posso levar 1 quilo de feijão? Maravilha, traga 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, não tem problema. Vamos receber de braços abertos da mesma maneira, tá bom? Nós vamos agora fazer a nossa prece. Depois da nossa prece nós temos o passe. Como sempre eu aviso, o passe não é obrigatório. A pessoa que se sentir à vontade, que precisa receber, que queira receber o passe, tranquilo. Quem não quiser é só chegar para o nosso trabalhador e falar que não deseja, não tem problema algum. E também, como nós temos a água fluidificada ali na nossa recepção, que também é opcional, não há necessidade nenhuma de consumir se não se sentir à vontade. Bom, então vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre ao nosso Pai pela escolha de nós estarmos aqui, de aprendermos um pouco mais da doutrina espírita com esse estudo que foi muito bem colocado pelo nosso irmão Mauro. Que possamos, Senhor, estar envolvidos cada vez mais com as suas leis divinas, com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que possamos assim receber essa energia que se fez neste ambiente, que possamos levá-la para os nossos lares, os nossos parentes, os nossos familiares, levar para a nossa vizinhança, para o nosso local de trabalho, nossa escola, nossa faculdade, para que possamos cada vez mais estarmos irradiando a luz divina, a luz do nosso Senhor. Pai, obrigada. Pedimos, Senhor, que a espiritualidade esteja conosco neste momento do trabalho do passe.
e que possa estar nos conduzindo para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Gente, um beijo no coração. Até a próxima.